Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Isso é o que está escrito na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 8. E é nítido como Paulo, ao comunicar a Timóteo, ele mostra que o estilo de vida que imita Jesus, ele é carregado de aflições, sabe? Antes participa das aflições do evangelho, ou seja, não fuja da renúncia, não fuja do negue-se a si mesmo. Pratique, por assim dizer, Lucas 9:23, que fala, aquele que quiser me seguir, antes negue-se a si mesmo, toma sua cruz, depois me siga. Saca? Paulo ele tá querendo mostrar para Timóteo que o evangelho ele não é fácil. Sabe, Paulo ele está querendo mostrar para Timóteo que o evangelho ele não é flores e rosas todos os dias. Existe sim a boa parte, existe sim uma recompensa, mas Paulo ele quer trazer para a realidade, como se ele falasse em Timóteo, o evangelho às vezes ele é difícil, às vezes ele vai trazer renúncias difíceis, às vezes você vai ter que fazer aquilo que talvez ninguém ainda tenha feito para se tornar referência para aqueles que estão vindo. Fala galera, tudo certo? Como é que vocês estão? Gente, glória a Deus por você ter clicado nesse vídeo. Se você é novo, se é a primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo. Já se inscreve no canal, deixe seu like, ativa o sininho, enfim, compartilha. Comenta a sua opinião. Para você que acompanha os vídeos, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por ter voltado. Você também é bem-vindo. Sobre esse vídeo, falando desse tema, o Senhor ele tem ministrado muito ao meu coração nesses últimos dias a respeito de quão difícil às vezes o evangelho pode ser, mas também não olhando isso de uma perspectiva de forma tipo, pejorativa, sabe? Algo negativo, ou como se isso fosse assim, meu Deus, o evangelho só traz consigo dores e coisas ruins. Mas canalizando o sofrimento para mostrar que o sofrimento muitas vezes ele é o nosso combustível, pelo contrário, é o nosso combustível para nos impulsionar para o propósito e não um influenciador para gerar desculpa no nosso coração e nos impedir de crescer com Deus. Porque para aqueles que uma vez decidiram seguir Jesus, como diz em Lucas 9:23, aquele que quiser me seguir, Jesus falando, negue-se a si mesmo diariamente, toma a sua cruz e siga-me. Ou seja, Jesus ele está mostrando assim, ó, cara, não existe um evangelho onde você não renuncia, onde você não perde nada, onde você não paga um preço. Isso não existe, isso não é evangelho. Porque o próprio Jesus ele teve que se sacrificar. Ou seja, Deus, ele entrega o seu único filho, o maior sacrifício vivo, né? O sacrifício perfeito, ele entrega o seu único filho. A maior renúncia que alguém poderia ter feito, Deus fez, né? Entregando Jesus. Jesus, o Filho, ele mesmo se entrega pela humanidade, ele faz o maior sacrifício. E também, a gente está falando do sacrifício na cruz, mas todos os sacrifícios que Deus, como homem encarnado, teve que passar e fazer, né, no nosso lugar. E daí a gente só quer tomar aquela parte aqueles que vão me seguir vão fazer obras ainda maiores que as minhas. Mas a gente não quer renunciar às obras que Jesus renunciou, sabe? A gente não quer fazer além. Tipo assim, a gente quer só a parte boa do evangelho. Né? Uma vez eu ouvi algo que faz muito sentido, que o cara ele falou assim, eu gosto de dizer que o evangelho tem as boas novas, certo? Mas quando você conhece, você toma as boas novas, Jesus morreu por mim, Jesus me ama, é isso aí, vamos para cima. Existem as más novas, que é tipo assim, cara, agora que você é cristão, você tem que renunciar ao seu eu. Você tem que parar de julgar o seu irmão, você tem que parar de mentir, parar de falar mal do seu chefe, sabe? Você tem que perdoar, entendeu? Ah, mas eu tô certo, mas tem que pedir perdão, mesmo certo. Isso é o evangelho. Então Paulo, ele fala para Timóteo assim, ó, antes de se envergonhar do testemunho do nosso Senhor e de mim, que sou prisioneiro dele, né, de Jesus, antes disso, participa das aflições do evangelho, sabe? Não se envergonhe do evangelho, participa das dores, Timóteo, participa das aflições, Timóteo, segundo o poder de Deus. Paulo está mostrando para Timóteo que é necessário que a gente participe dessa parte, sabe? Que a gente de vez em quando caminhe pelo vale, sabe?
A gente só quer o topo, a gente só quer o topo da montanha, mas e o vale, sabe? E o vale, por muitas vezes é nesse lugar, cara, é nesse lugar que o Senhor, Ele quer que a gente esteja. Existe sim a boa parte, existe uma recompensa, existe a honra, sabe? Só que ela vem com uma consequência, não é barganha. Eu sofro para ganhar, sabe? Deus, eu vou fazer isso aqui, Deus, você vai fazer isso aqui. Não, é tipo assim, cara, por amor a Jesus, sabe? Por amor a Jesus, eu vou renunciar. E eu creio que o Senhor ele vai me recompensar. Mas se ele não fizer, eu sei que a verdadeira vida está em renunciar, em perder por amor a ele. Isso, cara, é o evangelho. Paulo, ainda em 2 Timóteo, ele fala um pouco antes disso, né? Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, ele fala assim, ó: Tu, portanto, suporta o sofrimento como um bom soldado de Jesus. Cara, tu percebe que Paulo ele reafirma mais uma vez, o sofrimento ele tá aqui, suporta ele. Paulo não tá falando assim, ó, foge do sofrimento, Timóteo, corre do sofrimento, Timóteo. O sofrimento diz respeito a uma vida de pecado, a uma vida de ruína, você está longe de Deus. Não. Quanto mais perto a gente está do Senhor, por muitas vezes a gente vai encontrar monstros interessantes que a gente nunca viu. E isso são, às vezes, os nossos sofrimentos. Sabe? Perceber, caramba, isso está me afastando de Deus. Sabe? Às vezes a perseguição, claro que eu estou falando uma perspectiva só de negar a si mesmo, mas o sofrimento ele também está carregado de muitas vezes a gente pregar o evangelho para alguém e essa pessoa xingar a gente. A gente pregar o evangelho para alguém e a pessoa não querer ouvir. A gente ser perseguido na escola, dentro de casa, no trabalho. Isso é o sofrimento que o evangelho carrega. Entende? Isso é o sofrimento que Paulo está querendo dizer. Eu queria ler uma passagem, abrir uma passagem com vocês, que está lá em 1 Timóteo, um livro anterior, capítulo 4, versículo 15, que diz assim: medita sobre estas coisas. Agora, ó, entrega-te a ti mesmo inteiramente a elas, para que teu aproveitamento apareça a todos. Ou seja, Paulo está falando assim, ó, Timóteo, não é 50%, não é 60%, não é 75%, não é 99,9%, Timóteo. É 100% inteiramente a elas. Aquilo que você tem aprendido inteiramente a elas, aquilo que você tem ouvido inteiramente a elas, aquilo que eu falo no seu secreto inteiramente a elas, aquilo que você ouve na sua igreja local inteiramente a elas. Inteiramente. Se o Senhor te pediu para fazer, faça. Se o Senhor pediu para você suportar, suporte. Se o Senhor te pediu para esperar, espere. Se o Senhor pediu amadurecimento, amadureça. Participa das aflições do Evangelho. Mas, gente, é isso, sabe? O Senhor ele tem ministrado muito forte no meu coração para que nem tudo na vida, sabe? A gente vem vivendo essa coisa assim, Jesus, mas eu tô passando por isso, eu tô passando por aquilo, e não sei o que. Não, cara, vai com garra, é difícil. Eu passo por problema, você passa por problema, todos nós passamos por problemas. Mas entenda assim, ó, vai com garra, não, cara, participar das aflições do Evangelho. Sabe, renuncia pelo Senhor, faz acontecer, cara, dá fruto, entende? Se eu não me engano, em João 8:15, eu acho, vai falar, né, que nisso vocês provam que são meus discípulos, que vocês produzem muitos frutos. É nisso que meu Pai é glorificado, é nisso que vocês mostram de verdade, que vocês seguem o Evangelho. Quando vocês produzem frutos, o que é fruto? Cara, eu ouvi uma palavra, eu já obedeci, eu já fiz acontecer. Entende? E isso é o Evangelho. Então, galera, por hoje é só. Eu espero de verdade, de coração, que o Senhor ele tenha falado ao teu coração. Eu espero que o Espírito Santo ele te direcione nesses próximos dias. Que essa palavra venha ecoar no teu coração. E se você deseja mais edificação, mais conhecimento, mais conteúdo, tem outros vídeos no meu canal. Eu vou deixar um... Esqueci o nome. Aqui a indicação do próximo vídeo, se você quiser assistir, outros vídeos que tem no meu canal. Eu espero de verdade que você tenha assistido esse vídeo com o coração aberto para receber aquilo que o Espírito Santo tem nos ensinado. Então é isso, até o próximo vídeo e Deus abençoe!